queridos, bem-vindos ao nosso Coração Peludo, o seu espaço para tratar das questões de relacionamento. Hoje, data especial, não apenas porque é Dia dos Namorados, mas porque a data de hoje marca a estreia da nossa muito aguardada 8ª temporada de podcast, que também pode ser assistido. Estamos em imagens no próprio Spotify e no YouTube. Estamos de casa nova, nesse cenário lindo nos estúdios da Clerme, e já aproveito para chamar minha parceira, minha amiga, a nossa fada sensata, a psicóloga Pamela Magalhães, que é especializada em família e relacionamento. Amiga, que lugar lindo para a gente iniciar essa jornada, hein? Eu tô muito feliz de estar aqui. Acho que é mais uma temporada para a gente tratar de temas que vão deixar o teu coração mais quentinho, mais confortável. Tem muito conteúdo bom, além da gente estar num lugar muito especial, tudo feito para você com muito carinho. E não deixe de mandar a sua sugestão de tema, né, Paulinha? Que é super importante, porque a gente faz esse podcast aqui para você. É isso, @o Coração Peludo no Instagram, no TikTok. E olha, na nossa estreia, a gente tem a felicidade de contar com um casal especial para falar sobre o amor na maturidade. Aqui com a gente, Mara Ferraz, queridíssima, que aceitou o nosso convite. Com essas mulheres maravilhosas. Olha, eu vou fazer todo o um resumo desta mulher, não é verdade? Ela que é jornalista, influenciadora, também é podcaster. Tem o Pod Mais, que está na sua 2ª temporada, em que ela e a Patrícia Rodrigues falam especialmente para mulheres como eu, de 40 anos mais, se bem que como eu também, tá? Eu acho que vale para todas, viu? Para mulheres de todas as idades. A Mara Ferraz, então, bem-vinda, acompanhada do seu digníssimo esposo, este homem que é uma personalidade da televisão, é um ícone da história da TV brasileira e que tem o prazer de estar aqui com a gente hoje também, o João Kleber. Ô, Paulinha, muito obrigado. Pamela, muito obrigado. Okay. Agora, você sabe, Paulinha, que eu tenho uma ligação com você muito profunda, talvez você nem saiba. Porque quem me lançou no rádio foi o avô dela. Ah, que legal! Na Jovem Pan, a Jovem Pan não era ainda nem na Avenida Paulista, era na Avenida Miruna. E era longe. Você nem tinha nascido ainda? Ela nem sonhava. Nem projeto. Se eu tinha 14 anos, imagina, não tinha nem projeto para nascer. Olha, mas é muito prazer estar com você, viu? Muito obrigado pelo convite, pelo carinho. Mas o TP não me deixa mentir, porque estava lá bem escrito que a gente tem essa coincidência mesmo, essa paixão e esse início no rádio. Que fala sempre, eu gosto muito de fazer podcast, sempre falo isso para Pamela. Porque o podcast é o rádio, é a intimidade do rádio, é o prazer de poder falar ao pé do ouvido. A liberdade também, né? Você tem uma liberdade de expressão, de falar aquilo que você está sentindo, é muito legal. Olha, e é um prazer ter vocês aqui e a gente faz uma pesquisa. A gente passa um pente fino para descobrir um pouco mais sobre os nossos convidados. E vocês, na maturidade, foram se conhecer logo onde, gente? Na internet? No Instagram, né? No Instagram. A Mara pode falar melhor sobre isso. Fala, amor. Conta pra eles como é que foi. Ela vai dizer que eu tava... não, tava lá só de olho no Instagram dela. E eu nem seguia a Mara. Isso é verdade. Eu não seguia a Mara, não. Mas ela vai te contar. Ele até hoje não me contou como que eu apareci no feed, né? Eu acho aparece. Que ele... aparece. Eu acho que ele devia já ter me visto, ou viu alguém, de olho. Sabe, alguém em comum, que daí você vai, né, deixa eu ver de quem que é essa pessoa amiga. Nossa, que pessoa interessante, né? E daí ele curtiu uma foto e eu tinha postado uma coisa de comportamento, falando sobre a importância de fazer as pazes, de não começar a semana brigados. Então, se teve, né, um pau final de semana, um casal, de repente começar a semana, né, mesmo que numa segunda-feira, abre uma garrafa de vinho, bate um papo, fazer as pazes e tal. E ele comenta, e os solteiros, né? Daí eu pensei comigo, nossa, João Kleber, solteiro, só pode ser pegadinha? Na época eu era viúva, falei, essa produção está atrás de uma viúva bem-sucedida para ver o que acontece na vida de uma viúva de 40 e poucos anos. Falei, tá, tão de brincadeira comigo. Daí ele curtiu outra foto e outra foto. Daí eu entrei no perfil dele, daí eu falei, nossa, que moço bonito, né? Grisalho, esse vozeirão. E daí, dali pra frente, foi só alegria. Daí a gente começou a falar por telefone. Foi. Ainda bem que existe o WhatsApp, hein? Ele estava na Itália. Eu estava na Itália, porque se não tivesse o WhatsApp, eu estava
falidos. Não, nós ficamos na primeira vez umas 4, 5 horas no telefone. É verdade. Vocês se identificaram. Mara, você acha importante quando há um movimento assim de interesse? Quer dizer, ele demonstrou, né? Ele foi ligeiramente, assim, também com delicadeza, mostrar que, ó, eu te vi, né? Eu te notei. E aí, esse movimento teu, para demonstrar que a gente fala tanto da reciprocidade, né? Dizer assim, eu também gostei, né, dessa investida. Esse movimento teu, né? Acho que pensando em quem tá nos assistindo, nos escutando, o que leva, na sua opinião, alguém fazer esse movimento ou não? Porque tem gente, por exemplo, que não tem muita certeza, que tem medo, que tem dúvida. Vergonha, né? Acha que ali não é o lugar, não O sei. que te encoraja, e falando não só de você, mas do geral? Você acha importante esse movimento? Quais são as características que fazem uma pessoa ter uma reação daquilo que ela quer, né? Eu acho, Pan, que a gente tem que gostar de quem gosta da gente e lembrar disso para tudo, sabe? Isso serve para amizade, isso serve para paquera, isso serve no trabalho, na relação muito próxima e na relação que também não é próxima. Então, a pessoa demonstrou afeto, você tem que gostar de quem gosta de você, corresponda, né? Um cara que tem coragem de chegar numa mulher é um cara muito decidido, né? Um cara muito determinado. O João tem muito isso, né? Ele é sedutor, ele sabe o charme que tem, né? Ele finge que não, mas ele sabe que tem, ele é poderoso. Faz parte do charme ele fingir que não sabe. Exatamente, assim. Então ele tem esse poder, né? Ele tem ele sabe chegar e, né, essa Ele voz é persuasivo. dele, 3 minutos de conversa e você tá entregue, né? Aquele vozeirão no telefone e tal. Então eu acho assim, que o cara quando quer, ele vai. Eu acho que a mulher tem que esperar esse sinal, porque é muito gostoso você gostar de quem gosta de você. Eu fiquei com uma dúvida também. Chegar numa mulher madura, uma mulher... Ali você não sabia, mas você vê pelas imagens, você imagina, né? Uma mulher bem resolvida, uma mulher bonita, tem uma potência, né? O que te ajuda a chegar nessa mulher? É difícil chegar numa mulher dessa? Quais características que você tem e você percebe que te torna apto para fazer esse approach? Eu nunca tive essa dificuldade. Isso ela falou, é um ponto favorável meu. Eu não tenho. No caso da Mari especificamente, eu vi, não, seriamente, eu gostei do texto dela. Eu vi que o texto dela era um texto muito legal, muito bem feito. E aí me chamou a atenção. Só que depois, lógico, eu fiz uma brincadeirinha dizendo, porque ela estava falando de relacionamento, de casais. Né? Um casal quando briga, um casal não vai dormir brigado, seja namorado, seja casal casado, bom, não importa. Aí eu brinquei, fiz uma brincadeirinha lá com ela. É lógico, talvez para chamar atenção. Mas e para o solteiro, quer dizer, para aquele que não tem o parceiro ou a parceira do lado, como é que faz? Né? Aí puxei o assunto. Então, no caso da Mari especificamente, lógico, beleza dela, eu vi que ela era uma pessoa bem resolvida, era uma mulher que tinha 2 filhos, não sabia que ela era viúva, sabia que ela não estava casada, ela poderia... Porque lá ela não descrevia que era viúva, nada disso, né? No filho dela. Eu vi que ela tinha 2 filhos, tinha um pai, tinha uma, mas eu nunca vi o companheiro. Então eu falei, ela pode estar divorciada, pode estar separada, não sei. Mas não fui de primeiro com a intenção de me aproximar no sentido de querer estar com ela. Até para conhecê-la. Para conhecer, né? E... Como a Mara disse no início, eu estava viajando de férias, estava sozinho, né? Porque eu nunca fui daquela pessoa que precisei de alguém para poder viajar, né? Eu não vou viajar sozinho. Não, nunca tive esse problema. Eu estava viajando já quase um mês, né? Eu fiz Portugal, depois estava na Itália. E isso foi logo depois do Réveillon. E eu estava no hotel, vendo as mensagens, vendo o Instagram, foi quando eu vi. Aí começou um papo. Então aí, ela também foi muito educada, foi legal, só que teve um determinado momento que eu disse assim, seria muito deselegante se eu pedisse o seu telefone. Aí ela falou assim, eu vou ser deselegante, eu vou mandar o telefone. Entendeu? E então... vocês ficaram nessa conversa à distância. Eu me identifico um pouco com isso, porque a Pamela sabe, quando eu conheci meu marido, a gente saiu algumas vezes, e depois eu também fiz uma viagem de 1 mês. A gente passou 1 mês se correspondendo, e quando eu voltei, a gente começou a namorar já.
Célio, assim, porque a gente se conheceu tanto, né, por troca, as palavras assim, de longe. Proporcionam isso, né? Vocês também ficaram muito tempo se falando por telefone e depois se encontraram. E como foi quando vocês se encontraram? Porque tem isso também, que é a química, às vezes você se dá bem, você acha a pessoa bonita, mas e no presencial, quando foi o olho no olho a primeira vez, assim? Olha, por telefone eu já tinha sacado que tinha ali, né, algumas afinidades. É claro que o João, né, artista, um mundo diferente do meu, eu jornalista, morando ali em Piracicaba, então eu tinha uma ansiedade de saber como será encontrá-lo, né, esse encontro, pessoa. Tal. Por telefone estava tudo muito gostoso, ele quase perdeu o avião no dia de voltar, inclusive. É verdade. E eu sempre gostei de homem com iniciativa, né? Eu fui casada durante 25 anos com um cirurgião cardíaco, né? A gente era mais casado com a medicina do que entre a gente, porque tem isso. Mas ele sempre foi um homem de muito posicionamento. Então, a referência de amor faz a gente buscar um amor igual, né? Parecido no que tem valor para você. Então, o João sempre com muita atitude. Ele chegou no aeroporto, já na volta, né? Chegou no Brasil e falou assim, esse final de semana eu vou te ver. Eu vou para Piracicaba. Perguntou se ele podia, se eu queria. Gostoso isso, né? Que você tem que decidir sempre tudo. Posso ir? Posso comer? O que você quer comer? Onde você quer ir? É gostoso que alguém que fala assim, olha, eu vou te levar nesse restaurante. Hoje eu vou te proporcionar isso. Esse final de semana eu vou estar com você. Eu falei, nossa, que delícia. Ele chegou, ele estava no hotel, eu fui buscá-lo, a gente foi num restaurante. Claro que eu fui num restaurante de um casal de amigos, que são nossos padrinhos, um lugar muito gostoso. Em Piracicaba, eu posso falar o nome? Claro. Navegantes, um beijo para vocês. Patrocina aqui o Coração Peludo. E daí, a gente sentou, né? Eu fui num lugar amigo. Sim, né? para você se sentir também confortável. Tranquila, E daí nós sentamos e veio ali um bolinho de bacalhau. Eu sei que esse moço me pegou e me beijou do nada, assim. Nossa, já foi assim? Já de cara? Foi assim. Foi assim, né? Não foi no caminho, não foi... Quando eu cheguei no hotel, eu falei, o que eu faço? Beijo, não beijo, abraço, pego na mão, né? Tem isso, porque que é a gente uma faz, dúvida. Não é né? só os jovens, né, que ficam, mesmo na maturidade, você conhecendo uma pessoa nova, como agir, mesmo na intimidade do telefone. Porque assim, era a primeira vez e... Vamos falar que toda vez que a gente recomeça, se reconstrói, você perde algumas práticas, né? Porque você usa o tempo para investir em você, nos teus sentimentos, não no teu sentimento com a outra pessoa. Então, eu estava com aquele frio na barriga, gente, foi uma delícia, né? Eu vivi um momento adolescente, assim. Frio na barriga, aquele beijo inesperado, beijo delicioso. Mas a paixão, ela é adolescente. É muito bom. Eu acho que essa possibilidade de se apaixonar novamente, eu imagino que a gente se apaixone poucas vezes na vida, essa, independente da idade, eu acho que é essa sensação de vulnerabilidade que a gente fica meio sem saber aonde se agarrar e tá inteiro naquele momento. Eu fiquei parada também numa fala do João. Eu achei muito legal quando ele fala da viagem, que ele fica tranquilo de viajar sozinho e tal. E fiz uma correlação com o momento de um novo relacionamento, em que, num relacionamento quando a gente está mais maduro na vida, acho que também depende da idade, acho que isso é um pouco da sensação que a gente tem, depois que a gente já cumpriu com as normas sociais, que querendo ou não, um checklist que a sociedade impõe e que cobra, e que a gente tem isso intrínseco. Nós podemos nos permitir essa paixão sem precisar, mas porque acontece, ela tem um gosto diferente. E eu queria ouvir de vocês, né, nesse momento, até quando aconteceu ali, né, não sabia que momento, mas rolou essa espontaneidade que é apaixonante, né, essa naturalidade do acontecer. Isso contribui para a durabilidade, a qualidade da relação? Muito, né? Se você não tem isso, e a gente tem que ter isso todo dia, né? Tem algumas coisas que elas têm que fluir exatamente assim, você não planejou fazer amor naquela manhã, não tem deu vontade, né? Você não planejou comer aquele sanduíche assistindo filme no domingo à noite, aconteceu, você não planejou, às vezes o João me liga no meio do dia e fala, eu liguei para dizer que eu te amo, ele não planejou aquilo, ele sentiu aquilo, né? Ele manda uma música,
Eu vou embora quando eu saio de Alphaville. Não, gente, não vão achando que é tudo. Já vamos comentar dos pau, viu? Vamos, eu quero saber o lado parte B. boa, estamos na parte boa. Mas assim, eu vou embora de Alphaville, que a gente tem um apartamento em Alphaville e uma casa em Piracicaba. Eu deixo um bilhetinho na gaveta de cueca. Eu não quero que seja óbvio. Quero que ele se surpreenda na hora de Por que pegar. você faz isso? Para marcar minha presença e para ele se sentir amado, para ele se sentir seguro, feliz, né, desejado, entender que eu sou mulher, mas eu quero ser uma eterna namorada, eu quero despertar sentimentos. Que a gente tá, eu tenho 52, o João tem 65, 64, vou fazer 65 em agosto. A gente precisa, hoje o amor tem outros caminhos e a gente tem que exercitar esse caminho, né, para que a gente consiga essa longevidade. Esse investimento que vocês falam, né? Você estava contando aqui da linguagem do amor, né? Acho que para quem está assistindo é tão importante assim. Não sei, vou perguntar se a Mara percebe isso, né? Eu já conhecia você virtualmente, a gente trocou várias conversas. Sou fã já, dessas né? mulheres. Bastante. Mas conhecendo pessoalmente, ouvindo um pouco mais, você fala de uma característica do que te envolve, que é a segurança, né? Você conta que veio de um relacionamento de bastante tempo, de segurança, de sentir à vontade, e num outro relacionamento, a segurança e o movimento persuasivo dele, de autoconfiança dele, de se posicionar, de se arriscar com você desde o princípio, e de demonstrar o que quer, isso te dá um conforto, isso faz você se sentir amada. E quando você deixa o bilhetinho ali como investimento afetivo, entendendo da importância desse combustível relacional, isso também provavelmente faz com que ele se sinta amado. Vocês percebem a forma que cada um se sente amado e o quanto o outro consegue perceber isso e como isso retroalimenta o relacionamento? Isso é consciente quando eu trago? Muito, ou não? né, amor? Da minha parte, sim. Quando a Mara deixa os bilhetinhos, quando ela vai, como ela disse, ela fica uma parte do tempo em São Paulo, outra parte em Piracicaba, né? Porque ela tem compromissos profissionais em Piracicaba e eu tenho meus compromissos na televisão e outras coisas que eu faço também fora da televisão em São Paulo. Então, pontuar aí esse fator que você disse do bilhetinho na cueca e tal, eu mando uma música para ela, mas isso é de espontaneidade total. Como ela disse, não é nada planejado, é uma coisa de sentimento mesmo. Agora, eu sou uma pessoa que tem um temperamento de muita... você falou da confiança. Eu sou uma pessoa extremamente de alta confiança. A Mara sabe disso. Quando eu sento para conversar com a Mara, eu falo assim, eu quero falar com você sobre isso. E eu não tenho preocupação nenhuma se ela vai ficar brava ou não vai ficar brava. Zero problema. E ela fica brava às vezes? Fica. Eu também fico. Ela fica. Então eu chego e falo assim, é isso. Eu estou pensando assim, Mara, independente do que você acha. Você está achando que é isso? Eu acho que é isso, respeito a opinião, mas o meu posicionamento é isso. Aí ela fala, né, também. Aí, no início, a gente batia muita cabeça com isso. Muita cabeça. Hoje não. Hoje ela assimila melhor. Quando ela tem que me falar as coisas, ela também é assim. Ela falou, eu quero falar para você. Só que a Mara ela vai mandando recadinhos, de leve. Né? E entendi. Você já marca uma reunião. Ela vai preparando o terreno. Vai preparando o terreno. Eu já sento, eu já falo, Mara, eu preciso conversar com você. E vou dizer uma coisa, talvez, às vezes eu possa até extrapolar, independente do local. Entendeu? Lógico que eu não vou fazer... Aqui você vai começar uma reunião agora. Não. Por exemplo, vamos lá, estamos num restaurante. Eu chego e falo assim, olha, isso aqui eu não gostei assim. Mas eu chego baixinho para ela e sorrio. Porque as pessoas ao redor não tem nada a saber, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Entendeu? Importante para você falar aquilo que está te perturbando. Para mim é importante. Você já passa o seu recado. Para mim é condição sine qua non. Não tem outra alternativa. Porque senão depois antigamente eu não fazia isso. Com ela. Você guardava? Guardava mais. Guardava mais. E te fazia mal? Fazia mal. Muito mal. Você implode ou explode se você guarda? Se eu guardo? Se você guarda, você implode? Eu não sou... nunca fui de explosão. Quer dizer, mais implodido. Tinha alguns de repente assim, mas nada agressivo.
tipo, pô, o que tá acontecendo? Mas faz mal pra você, então. Nunca eu sentia que fazia muito mal Pra mim, você. Pra mim, claro. Até porque é normal, né? Você E isso favorece um diálogo? Isso que você... Tudo bem que... A Mara é uma pessoa de diálogo. Ah, isso é bom. A Mara é de diálogo. Não era tanto, né, amor? Mas melhorou muito. A Mara hoje, ela questiona. Sabe o que também acontece, o que eu vejo? A Mara, ela sempre foi mãe e pai ao mesmo tempo, né? Como ela mesmo disse, o primeiro marido dela era cirurgião cardíaco, então a responsabilidade desse homem era muito grande. Então o cara vivia mais dentro do hospital do que em casa. Claro. E quando chegava em casa, não sei, nunca me contou, nem também tive nunca perguntei isso para ela, porque também não era de meu fórum perguntar para ela, né? Eu respondo. Acredito eu que ele, quando estava sozinho, queria relaxar, porque deve ser realmente cuidar Estressante, e né? fazer transplante, deve ser uma vida maluca. Exato. Então a Mara, ela tinha que se preocupar. Escola com o filho, educar os filhos. Ela também tinha uma revista na época, ela tinha que trabalhar na revista, ela tinha responsabilidades comerciais, responsabilidades editoriais. Então, Muitos pratinhos, né? não é fácil. Então, muita coisa para fazer. Claro. Né? Então, essa postura que a Mara tinha, então, ela começou, não que ela era uma pessoa ditatorial, mas ela tinha que determinar coisas e colocar situações. Tipo Eu assim. entendo, ela tinha que tomar decisões. Ali, fazer então, a parte. Filho faz isso, mãe faz isso, pai faz isso e organizava o negócio. Exato, e ponto, não é ponto e vírgula, é ponto. E assim, muito centralizado nela, né? Sim, tem que partir de mim, sim. eu tenho que fazer. Ou ela fazia ou a coisa fica. Então, eu sempre digo, Mara, você é a matriarca. Só que depois que você casou comigo, tem a matriarca e o patriarca. Entendeu? Então, mas isso não é bom, porque é ela lógico. traz também uma necessidade de poder dividir um pouco, né, Mara? Acho que ele traz uma força, uma potência, e você é muito potente, dá um alívio, né? Isso Mas eu acho que várias mulheres vão se identificar com a Mara. Eu tô me identificando muito. Apesar do meu marido não ter nada a ver com cirurgião cardíaco, mas a mulher tem um pouco disso, de entender que ela tem que absorver todo aquele dia a dia da casa. Da conta, né? E todo também o dia a dia do ambiente do trabalho, né? Então você tem que ser essa mulher maravilha, essa potência de dar conta de um tudo. E realmente sobrecarrega. E às vezes você entra nesse modo que o João tá trazendo aqui, que é aquele do despachando, né? Gente, aqui é isso, aqui é aquilo, você é aquilo outro, e vamos que o bonde precisa andar. Às vezes é difícil você estar aberta para o diálogo quando você se vê pressionada, não há espaço. Mas você viu que ela respirar. comentou, que eu gosto de pegar nas entrelinhas da fala, que a gente entrega desejos, né? Ela fala que quando ela chegou no restaurante, primeiro, olha que interessante, ela escolhe um restaurante de amigos. Olha como a segurança é importante para ela. Isso para todo mundo, viu? Fica a dica, claro. pessoas independente que estão querendo, pública, Com isso certeza. também já daria uma segurança. Mas ela escolhe o restaurante dos amigos para se sentir também acolhida e confortável. E ela fala assim, como é importante alguém persuasivo que escolhe coisas que eu não preciso pensar. Olha também que de uma necessidade, eu acho que ela conta ali, tu exausta também de dar conta de tanta coisa, de ter que pensar em tanta coisa. Então olha como as escolhas afetivas, elas complementam também lugares, né? Porque eles se encontram. A gente está focada muito nas necessidades da Mara, a gente pode voltar aqui para o João também um pouquinho. Mas a gente percebe esse contrabalancear de potência, né? Que ele vai aliviando, que ele decide, ele faz. Eu fico pensando em você, queria que você contasse um pouquinho. Por que a Mara conseguiu um lugar no teu coração? Aonde a chegada dela te conforta nas suas buscas mais escondidinhas? A Mara é uma mulher especial, né? Sem dúvida. Eu tive 2 casamentos anteriores, quer dizer, um casamento muito jovem, muito novo. E depois, oficialmente, né? Depois eu tive um outro casamento de 12 anos, e que também acabei ficando viúvo, né? Coincidentemente, no mesmo ano que a Mara perdeu o marido dela. Coincidência, foi muita coincidência. Mas eu já estava separado nessa época. E eu nunca fui assim uma pessoa, a Mara sempre diz, o João, você nunca dependeu de estar com ninguém, né? Porque ela
quando ela fica brava comigo, ela fala essas coisas. Ela fala assim, não, você... Porque eu nunca fui preso a muitas situações. Por exemplo, família. Eu nunca fui preso à família. Eu não tenho esse problema com família. Primeiro porque eu sou filho temporão. Minha mãe, quando eu nasci, tinha 46 anos. E o primeiro filho ela teve com 14 para 15. Eu tenho uma irmã de 92 anos. Nossa! Meus irmãos podiam ser meus pais. Ai. Eu, com 17 anos, fui para o Rio de Janeiro sozinho. Sozinho. Né? Sem minha mãe saber, inclusive. Então, eu nunca fui muito ligado à família. A diferença dos meus irmãos para a minha idade é muito distante. Então, eu sempre fui um cara independente. Sempre fui. Então, eu não tinha essa relação pai-mãe. Meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Então, até eu falei no início que eu fui para a Jovem Pan com 14 anos, porque eu queria trabalhar em rádio. Eu comecei na Jovem Pan como office boy. Acho que ela motoboy. Não, até tá lá no meu Wikipedia lá, tá dizendo, pessoal, motoboy, não, quem escreveu errado, porque nem existia motoboy na época. Né? Então, talvez o cara sempre começou como motoboy, meu amigo, naquela época nem moto tinha. O Wikipédia tá office motoboy. Motoboy. Não sei lá quem pôs motoboy, porque na época nem tinha moto e nem sabia dirigir moto, não sei até hoje. Mas eu falei assim, ó, eu trabalhava numa outra empresa, e eu falei, olha, eu vi lá uma vaga na Jovem Pan para office boy. Eu falei, tá aí uma oportunidade de começar. E comecei trabalhando no jornal de office boy de jornalismo, Fernando Vieira de Mello, que era um gênio, um gênio. Olha, eu tenho 2 gênios da minha vida profissional. Gênios administradores, e um é o Fernando Vieira de Mello, isso eu dei sorte, né? E o outro era o Boni, na Globo, quando eu fui para a Globo. Então, com 17 anos, eu saí sozinho para a vida. E a única pessoa que eu tinha uma admiração e respeitava muito era minha mãe. Então, nunca tive muito próximo, mas toda vez que eu podia, estava bem próximo. Então, eu tinha uma admiração enorme pela minha mãe. Qual era a principal característica dela que se conectava a você? A verdade. Minha mãe pegava firme. Ela falava... Ela era justa? Justa, totalmente justa. Minha mãe, e brava pra caramba. Brava pra caramba. Mas o que é isso? Brava no sentido... Pamela vai conseguir explicar Não algumas brava coisas, no sentido... Por exemplo, a minha mãe... tem um exemplo que eu guardo, que foi o fundamental para a minha educação. Eu tinha 12 anos, meu pai tinha acabado de falecer. Aí eu estava jogando futebol com os amigos, eu nasci na Zona Norte de São Paulo. Ali na Tucuruvi, Parada Inglês, tudo aquele pedacinho ali. E eles eram imigrantes portugueses, minha mãe é portuguesa. Firme. E aí, eu fui jogar bola com os amigos, tal, saí voltando. Na volta, eu estava andando, descendo, e aí eu vi uma bola com meus amigos, no quintal do vizinho. Lá do vizinho, mas não vizinho próximo de casa, vizinho da rua. Aí eu, não muito, distante. Aí eu peguei essa bola e trouxe. Primeira coisa que minha mãe perguntou, não tinha dinheiro nem para comprar a bola daquela. Falou assim, de onde é essa bola? Eu falei, não, é dos meus amigos. De quem é essa bola? Enquanto eu não contei, ela não sossegou. Aí quando eu disse que eu tinha pegado a bola, então ela me pegou na orelha, não esqueço nunca isso, pegou na orelha, e eu fui até a casa da mulher pela orelha. Certo. Pela orelha. E ela fez eu devolver, pediu desculpa, papapá. E ela falou, a próxima vez que acontecer isso aqui, eu te jogo no córrego. Tinha um córrego, o rio, aquela coisa de mãe. Eu te jogo no rio. Então, eu tinha medo do rio. Então, ela pegou uma preocupação minha, eu acho que era isso, com certeza, te jogo no córrego. Por quê? Quando eu nasci, a minha irmã mais próxima de mim, que tem 15 anos, 16 anos de diferença, ela era caçula. E ela disse que quando eu nascesse, ela ia me jogar no córrego. E eu sempre ouvia isso. Caramba, esse córrego era a maldição da sua vida, João Kleber. Exatamente. Então, toda vez que o córrego ficou na minha cabeça. Então, quando ela falou, então qualquer coisa que ela queria fazer alguma coisa comigo, eu te jogo no córrego. João, quando você conta essa história, que não deve ser a primeira vez... Não é a primeira. É a primeira? Essa é a primeira. Do córrego da minha mãe. Você está contando aqui? Aqui, essa é a primeira. Maravilha. Olha que eu já fui podcast, já fiz contei de tudo. Mas aí. eu queria, só não contei do exame de próstata que eu fiz, mas eu contei tudo. Eu queria saber o que mais te chama a atenção dessa história que você contou em relação à tua mãe. A postura dela. Postura de honestidade, né? Eu sempre digo para a Mara, a honestidade para mim é tudo. É fundamental. E eu posso te contar o que me chamou a atenção? Que mesmo com todos os filhos, com a vida que ela levava, ela te viu. Assim. Porque ela viu você carregando uma bola e se ela não reparasse em você, ela não saberia que essa bola não é sua e nem repararia a bola na tua mão. Com certeza. Olha como ela olhava para você. Sim. E eu era um mais caçula. E olha como é importante para você uma mulher que olhe para você. Porque uma das coisas mais marcantes do que eu vejo de vocês, falei para a Mara ali, como a Mara olha para você. E não é um admirar vulgar.
é um admirar profundo, é ter um orgulho de dizer que repara em você. É como que uma admiração real, espontânea. E isso se encaixa muito com o que você falou aqui espontaneamente de uma mãe. Você não era filho único, você não era um primogênito, e essa mãe olhou, reparou, falou, foi justa com você, te educou, mas mais do que tudo, te validou. E é o olhar da mãe que valida que nos permite o sucesso. Olha que lindo é bonito, isso. bonito. Não, e outra coisa, mano, que é muito importante lembrar da minha mãe, sempre que eu falo para a Mara, qualquer coisa que eu vejo que pode passar da linha, mas isso na minha vida profissional e pessoal toda, eu sempre digo a Mara, eu jamais envergonharia o nome da minha mãe. Jamais. Então, e eu podia dizer do meu pai também, meus irmãos, mas eu cito sempre minha mãe. Eu sempre digo, aquele chavão, né, que uma mãe é para 100 filhos é para uma mãe, e isso é verdade. E a Mara, ela corrobora com isso. A Mara é uma mãe espetacular. Eu vou lhe dizer uma coisa, se tem uma mãe exemplo, é a Mara. É uma coisa inacreditável. E isso é uma das coisas que me faz admirar, porque como eu admirava muito minha mãe, e eu admiro a Mara pela forma que ela trata os filhos, a forma que ela educou os meninos. Quer dizer, lógico, todo jovem tem lá os seus momentos de insegurança, de fraqueza, ou de molecagezinha, né? Então, mas de honestidade, de comprometimento, os meninos são nota 1000. É uma coisa. E a Mara, se ela aumenta o tom de voz com eles, Jesus. Eu falo, Mara, um tem 22, outro tem 20. Pô, se eles quiserem dizer assim, eu vou, ele vai. Ela fala assim, não vai. Eu falei, Mara, não pode, Mara. Eu não quero. Você vai acabar batendo, não atende comigo. E outra, ela fala assim, ô João Felipe, você vai aonde? Eu falei assim, eu vou sair com a eu falei assim, mas como você vai? Fazer o quê? Aí eu falei, Mara, você não pode segurar os meninos? Você não pode segurar os meninos pela questão financeira. Ele tem, entendeu? Então é como se ela falasse assim, enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda sou eu. E eu lembro disso lá atrás. Óbvio. Minha mãe diz isso pra mim, até os 17 anos. Aqui, porque, imagina, estou falando isso nos anos 70. Dizer que ia ser artista. É que tem uma universidade de mães, João Kleber, onde a gente aprende todas as frases. Não, enquanto morar aqui embaixo do meu teto. Se eu achar se eu for aí achar, se prepara. Hoje nós estávamos falando justamente disso, como aquilo que a gente vive, os nossos exemplos, né, ali atrás, com pai, com mãe, isso gera uma familiaridade com as conexões futuras que a gente tem. Sim. Quando você olha a Mara, mãe, muito embora seja com os filhos, isso também te acaricia. Isso também faz com que ela cresça dentro de você, no sentido da admiração. E isso afina mais a conexão. Não é só o que você é com ele, mas é o que você é na tua vida, pra com ele, seus filhos, ou como isso repercute para ele. Não, eu só para dar uma finalização àquele negócio da falei de família, então até então, para mim família era uma coisa assim distante e tal, tive relacionamentos, me convivi com a família da minha ex-mulher e tal, numa boa, tranquilo. Com a Mara é muito diferente, com a Mara é família mesmo. É família, o meu relacionamento com o pai dela, que é uma pessoa que eu admiro. Então, para você ter um relacionamento de família, você tem que admirar a pessoa também. Então, por exemplo, o pai dela eu admiro muito, o Hélio. Até ela disse que, olha, você elogia tanto meu pai que minha mãe acaba ficando com ciúme. Não é, porque a gente conversa muito. Eu adoro minha sogra, eu adoro... a Neuza é uma pessoa espetacular. Todas as coisas que eu peço para a Neuza, ela faz. Assim, sabe aquele capricho numa coisa de uma comidinha ou de um detalhe lá, caprichosa, como se fosse uma mãe mesmo, né? Mas o Hélio é uma coisa mais intelectual mesmo, tá? Então, no caso específico, a Mara já trouxe eu para uma família. Então, cachorro, gato eu nunca sonhava ter na vida, entendeu? Nem pensava em ter gato, passava longe. Então, hoje, olha você vê como é que é o poder do envolvimento da Mara comigo. Eu pergunto pra ela como é que tá o gatinho, como é que tá a gatinha, como é que tá como é que tá a Valentina, que é uma cachorra, a Valentina é uma Bernese grande. Cadê o Zequinha? Porque a Mara é o seguinte, ela vai adotando, ela compra ao mesmo tempo que ela compra os pets, ela adota na mesma quantidade. Então, é uma coisa impressionante. Vira e mexe tem um animalzinho novo lá em casa. João,
Você você frisou sobre o quão independente você foi, o quanto sempre você, né, teve até uma postura precoce na tua vida, né, de tocar o barco, de sair, de fazer. Tem um lado que acho que te ajudou muito para construir uma fortaleza interna para você conseguir estar na vida e adquirir muito do que você adquiriu e construiu. Por outro lado, acho que a vida também te impulsionou a isso devido às contingências da tua família, da forma que cabia ou não cabia ali. Mas você repetiu várias vezes da independência e frisou o quanto há um desapego, né? Sempre fui desapegado, nunca tive isso com a família. E olha que curioso, você mergulha num relacionamento de uma mulher super família, que vai te envolvendo, e você, quando a gente vê os vídeos deles, lá no começo que eu via, eu não sabia de quem era pai, mãe, de quem, de tanto que é unificado. Como faz parte, né? Isso é mara. E eu vou atrevidamente te colocar um ponto. Olha como isso daqui. Olha só como é importante para você. Talvez algo que você precisou se convencer uma vida inteira de que sou assim, sou independente, não tenho apego e tal. A vida está te mostrando, olha como isso é importante para você, olha como isso te preenche, olha como isso faz parte, olha como isso te engrandece, olha como isso te enche de amor, olha como isso funciona como uma ressonância que talvez lá atrás não foi possível, mas agora é. Olha como a vida tem a sua possibilidade de alguma forma nos dar coisas que são importantes para nós, mas porventura em alguns momentos que às vezes não fica são escondido, possíveis. né? Fica em silêncio. E hoje você tem. Ela te oferece, mas você só abraça e você só aceita porque há espaço para você. Há espaço em você para que isso aconteça. E isso é um dos motivos que faz com que a conexão exista e ela se fortaleça cada vez mais. Sem dúvida. A Mara é uma pessoa extremamente importante nisso. Lógico, eu abri, ela abriu a família e eu absorvi, né? E isso me deixa muito, muito feliz. E a gente tem um acordo sempre, a gente nunca deixa de ficar mais do que 2 semanas sem estar em Piracicaba, entendeu? Porque ela tem vindo muito para São Paulo, então esses últimos fins de semana ela emenda em São Paulo. Aí eu falei, João, nós temos cachorro lá, temos família lá, então não podemos deixar de ir para Piracicaba. Aí nós vamos para Piracicaba. Você vê como você traz raiz para ele? Olha como você traz raiz e ele só abraça porque isso também é importante para ele. Ah, sim. E é uma oportunidade talvez para ele fazer coisas que lá atrás não tenha sido possível. Sim. Então fazer essa raiz, isso é muito importante para você ressignificar coisas na tua vida. Olha, eu quero saber se vocês conseguiram botar em prática tudo desse texto da Mara lá do começo de vocês. O texto Qual que te será seduziu, o que texto? fez você achar ela inteligente, essa história de não brigar. Não era isso? Não era sobre isso que você escreveu? Não, a gente faz bem essas coisas, a gente sabe brigar bem. E não brigar, vocês já dormiram com briga para resolver no dia seguinte? Eu quero saber se esse texto seu você conseguiu botar em prática. Não, a gente essa tem história um de não trato. dormir brigado, de conseguir passar para frente. A gente tem esse trato de não dormir brigados, assim, é um trato mesmo. Então, quando a gente vai dormir brigado, a gente não dorme, fica virando na cama, vira na cama e vira, até dar uma encostada de bunda, uma encostada de pé, e daí já do pé já pega na mão, e daí ele já me beija, já fala, olha, te amo, e no dia seguinte a gente resolve. A gente não é de permanecer brigados. Desde que a gente casou, a gente teve uma crise, que foi até recente, ficamos aí uns dias, né? E foi bom, porque precisávamos, né? As nossas vidas são 2 turbilhões, né? A gente tem muita coisa para definir, muita coisa para resolver, e às vezes os momentos de vida que o trabalho incomoda bastante, né? E o fato da gente ter 2 casas é maravilhoso. Cada um vai para um canto. Porque assim, a gente está juntos, daí daqui a pouco eu vou para Pira, daí eu espero por ele, daí daqui a pouco eu venho para cá, ele vai para lá, e a gente tem alguns dias de respiro, sabe? Então,
a gente teve aí, passou por uma crise, né? A gente não tinha passado ainda, então foi uma delícia, porque a gente fez as pazes, amor selvagem, aquela coisa toda. O que eu acho é que brigar é bom. O que não é bom é brigar sempre pelo mesmo motivo, né? Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura, de, puta, a gente tá brigando muito por isso, então vamos sentar, tem alguma coisa errada. Eu nunca tive problema com terapia, faço terapia há 36 anos, né? Bastante tempo, estou formada nessa coisa, sobre uma sociedade aí. E o João tinha um pouco mais de resistência, mas assim que a gente começou a namorar, eu falei pra ele, faça, porque é importante pra mim. Vai ser importante pra você, mas é mais importante pra mim nesse momento. E ele fez e foi muito bom, né? Ainda de vez em quando recorre, né? Vai, marca uma sessão, outra. E isso ajuda também muito, né? A não brigar. Ou pelo menos brigar e arrumar logo a casa, porque briga não pode durar. A gente não fica muito tempo brigado, não. Nunca ficamos. Desde quando namorava, não. Isso não é gostoso. Agora, quando a gente fala brigar, não é briga de barraco, não, aquele chuta pro lado, chuta pro... Raramente, eu já tenho um tom de voz firme. Então, se eu aumentar o tom de voz muito, vai parecer que é uma briga mesmo, né? Eu falo, você está gritando. Inclusive, quando a Mara falou, o teu tom de voz parece que está gritando. Aí eu brinco com ela, como eu morei fora do Brasil, morei 6 anos em Portugal e 2 anos na Itália, eu acho que os 2 anos da Itália valeu por todos de Portugal, porque tudo lá era gritaria, né? Gritaria. Então, água pra mim, amor, por favor. Tudo na gritaria. Então, e é interessante porque o tom já a Mara, ela já fala mais calmo. Então, é mais calma, ela é mais tranquila. Mas quando ela... Eu digo que a Mara Mara, quando você está muito brava, você vai começar a desafinar. Porque ela começa e começa a subir, né? E aí fica até cômico. Então a gente realmente, graças a Deus, nunca tivemos atrito grosseiro, de desrespeito, nunca tivemos. Isso, graças a Deus, nem faz parte da minha índole, não faz parte do meu, nem dela. A Mara nunca fez qualquer tipo nem de brincadeira, entendeu? Um tipo de uma agressão moral. Física, nunca, pelo amor de Deus. Isso eu volto a dizer, é questão de formação mesmo. E tanto da parte dela como da minha, graças a Deus. Qual a importância dos acordos do relacionamento? Nossa, daquilo que é aceitável, daquilo que não é aceitável. Isso é falado, isso é naturalmente, vai rolando. Como que é? Esses são essenciais os acordos, né? Eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento, João Pedro e João Felipe. Parece que eu fiz eles preparando para o futuro João Kleber, né? Porque João Kleber, João Pedro e João Felipe. Em casa, eu nunca falo assim, João... Não identifica ninguém, né? Porque, todos. Não, vem todos, né? Daí, então, Amor, Lipe João. E João Pedro, que é o mais velho, então ele ficou João. Mesmo assim, a gente tem os apelidos carinhosos, né? E eu tenho muita dificuldade com qualquer pessoa, diretor de escola, né? Os meninos nunca foram de dar muito trabalho, mas é claro que passaram por uma fase, imagina, eu tirei eles de um colégio super forte por um tempo, mudei de escola, tudo por minha responsabilidade, isso, até antes de ficar viúva. Tirei e botei eles numa escola que tem um método chamado Waldorf. Todo mundo falava assim, você tá ficando louca, tirar eles dessa escola que prepara para o vestibular. Eu falava, eu não quero que eles prestem vestibular hoje. Quero que eles sejam crianças, quero que eles brinquem um pouco, se sujem de terra, voltem para casa com cor, porque eles voltavam para casa sem cor, sabe, brancos, assim. Se formam enquanto pessoas, né? Tarefa, estudo, e aula disso, aula, e tinha hipismo, e tinha inglês, e tinha natação, e tinha escola, e tinha tarefa. Cara, eles não viviam, não subiam em árvore, moram num lugar lindo, fui morar lá por conta deles, né? Cheio de mato, cheio de bicho, cheio de tudo. Então, os meninos me fizeram entender que eu poderia colocar limite. Fico viúva e eu entendo que eu tinha que colocar limite. Então eu tinha um pouco de dificuldade de aceitar a opinião de qualquer pessoa. Pai, mãe, professor e João Kleber. Mas se ele entra na minha vida como marido, ele também tem que entrar na minha vida como pai. Né? Ele não é o pai biológico, mas ele é meu marido, responsável hoje, tanto quanto eu. Então a opinião dele é importante. Ele também está educando, né? E educar é mostrar o mundo que eles ainda não viram. Né? Então, em todas as idades, a gente brincou aí, eu realmente sou uma mãe, eu quero saber onde tá, porque tá, e de madrugada eu mando mensagem, tá tudo bem? Não é onde você tá ou com quem você tá, mas tá tudo bem? Né? Tá feliz aí onde você tá?
Para mim é importante, para que eu possa esperá-los. Eu não durmo, também não encho o saco, né? Eu espero, às vezes chego às 4, às 5 e tal. Eu tenho isso com os meninos, porque eles são a melhor parte de mim. Não existe nada, nenhum amor, nada mais absoluto, fantástico do que os filhos. Então, isso foi um acordo. Os meninos estão em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso que você esteja comigo junto nisso, né? Então, eu tenho muita atenção com eles. Mara, o lugar que o João entra, e eu pergunto para o João também, quando ele chega e esses meninos estão ali, e é uma referência também, porque ele está como teu parceiro. Como foi esse acordo? Como foi essa conversa de até onde o João pode ir, que fica confortável? É uma dúvida que muita gente tem, escreve pra gente. E do João também, né, João? Acho que até foi onde natural. eu posso... até onde eu posso ir, até onde eu Eu posso já sei até onde eu opinar. posso ir. É isso que eu queria saber. Você sabe por você ou você Por mim, experimentou? Não, tentei experimentar. Tá. Mas aí, é o que eu disse, quando mãe, coração de mãe, é uma coisa muito complicada. Então, quando você quer colocar uma postura de trato, vamos lá, de homem, coisa de homem, homem para homem, não sendo machista, pelo amor de Deus. Não, claro. Mas eu digo, vou lá, o João Pedro, o mais velho, vou conversar com ele, porque eu conheci o João Pedro, ele era menor, era adolescente, né? Então, vamos conversar, botar ele a tentar, lógico, deixar ele viver, passar pela fase adolescente, adulta, blá, 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 blá. Mas eu falei, deixa eu tentar, não encurtar, mas deixa eu mostrar para ele como a gente pode fazer isso. Para o João Felipe, a mesma coisa. Então, a Mara sabe às vezes que eu tenho uma opinião correta, que aquilo deve ser falado, mas ela acha que determinado, agora não, mas acha que determinado momento não é para se falar. Acha que não é por aí, que ainda tem um tempo de maturação, tal, coisa de mãe. Então eu falei, tá bom, então é mais importante a minha relação com a Mara, muito mais importante a relação ao marido e mulher, do que ter um atrito por causa de uma coisa que eu vou falar para os meninos que possa magoá-los. Então, estou entendendo que houve um acordo, então. Lógico. Você experimentou, de repente, Experimentei, um mas impulso não seu, insisto. que não é legal. Não é tá? legal. Você respeitou. Vai sentindo um Respeitei. fim. É, Sabe o vai que é sentindo. interessante que isso que a gente falou também? Limites, né? limite. Contornos, até onde eu posso ir, você também respeitar. Isso também ajuda muito o relacionamento funcionar, né? E do contrário também, né? Às vezes lugares que às vezes a gente tenta entrar um pouco mais, outro fala, não, aqui não, né? Às vezes no trabalho, às vezes não, isso aqui é importante para mim, porque cada um sabe da importância das prioridades que tenha na vida. Por exemplo, no trabalho da Mara, não é porque ela está na minha frente, eu sempre disse, eu sou uma das pessoas que mais incentivo, porque eu sei da competência dela, porque eu trabalho nessa área. Então, se eu não soubesse, eu falei, eu não quero pagar mico, entendeu? Minha mulher, a mulher de João Kleber ia pagar um mico. Então, eu falei assim, Mara, eu ia dizer, olha, a minha opinião não serve para isso, muda, troca o filme, não é a sua parada. Fantástico. Beleza, mas como eu sei que eu incentivo. Agora, eu sei que porque eu tenho por eu ter uma experiência profissional dessa área de muitos anos e ter visto tanta coisa, e eu sempre digo, eu não sou dono de época nenhuma, ninguém é dono de época nenhuma. Eu sou dono da época que eu estou hoje, a minha época, eu vivo agora, então quem Tudo que a gente tem agora, né? tudo tem agora. Então, o que eu vejo, às vezes, quando eu percebo que se eu falar uma coisa um pouco mais firme, porque eu não sou o diretor dela, eu não sou o produtor dela, eu não sou o terapeuta dela, eu sou o marido dela. Então, talvez possa ficar de uma forma muito pesada. Então, às vezes eu prefiro até aliviar, eu só dou um toquezinho. Falo, você não acha que aquilo podia ser assim? Tal, de leve, entendeu? Porque, Ela te Um ouve. cutucadinho. Porque vem de um Ela é lugar... receptiva. de imediato, não muito, mas depois ela absorve. Não, lógico, todos nós temos vaidade. Claro, Todos nós, não é vaidade. Eu fácil. também. Então não é fácil. Eu não, Mas ele é melhor do que antes. em Olha termos que de legal. crítica, se você faz uma crítica para mim, eu também aprendi a administrar crítica, né? Porque a minha vida inteira, eu sempre digo o seguinte, vamos lá, da minha vida profissional, uma coisa interessante. O que eu fazia lá no passado era visto de uma outra forma. Hoje, até tem uma frase do Chico Anísio seguinte, que ele dizia que quando falavam mal de mim, eu era o suficientemente inteligente
para entender que eu não era aquilo. E quando hoje me elogiam, eu sou suficientemente isso é fantástico. de saber que eu não sou tudo isso. Não ser refém do ego, né? Entendeu? Legal. Então, você é o administrador. Então, na época, eu não era tão o que eles diziam. Mas tudo bem, faz parte do momento. Já teve profissionais, jornalistas, que chegaram em mim recentemente, a questão de 2 anos atrás e tal, de dizer assim, porra, João, como você tá diferente, como você mudou, como você cresceu profissional, você tu virou não vou dizer gênio, mas um cara espetacular. Não. Genial, a gente já leu isso algumas vezes. Mas uma pessoa acima da média, eu peguei e falei assim, cara, obrigado e tal, não sei o quê. Eu falei, mas eu sou o mesmo. É a mesma pessoa. A professora mesmo, a estrutura mesmo. Tem uma situação interessante, quando eu saí da Globo, o cara foi inaugurar a Rede TV, os caras falaram para mim, João Kleber, você tem 2 alternativas, ou você encerra a carreira ou volta para a Globo. Eu falei, não, tem 2 alternativas, ou eu volto para a Globo ou eu ganho da Globo. 3 anos na Rede TV eu ganhei da Globo. Quando eu fui para Portugal, os caras diziam assim, você não dura um mês lá, fiquei 6 anos. Quando eu fui para a Itália, os caras falaram assim, vai falar o quê? Não fala idioma? Eu falei, mas não tem problema. Fiquei 2 anos. Voltei pro Brasil, os caras disseram assim para mim, quando eu voltei pro Brasil, João Kleber, lá do passado, voltei, ganhei da Globo de novo na volta. 2003. E assim foi, todos os meus concorrentes eu fui passando por cima. E eu disse até recentemente no podcast, eu comentei isso com a Mara, que é o seguinte, eu gosto de ter concorrentes, mas eu respeito mas eu respeito o bom concorrente. O concorrente que é fera, porque é gostoso você ganhar de quem é bom. Porque você ganhar de cachorro morto não é legal. Qual é a vantagem que tu tem? Então eu gosto de respeitar. Quando eu falo, eu ganhei de fulano, quando eu falo de boca cheia, eu ganhei da Globo, porque é bom. Agora eu vou ganhar do quê? Vou ganhar com todo respeito à Gazeta, vou ganhar da TV rodoviária? Não tem sentido, né? Então isso é importante. Então, você tem que valorizar o seu concorrente. Então, quando você valoriza o seu concorrente, você sabe do potencial que ele tem, aí ele te faz crescer. O teu concorrente te faz crescer. Você precisa de um concorrente de peso. Porque se você tem um concorrente de peso, e se você tem uma certa vontade de conquistar, você vai querer ir com tudo. Vai querer partir para cima. É uma competição. O meu adversário não é meu inimigo. Ele é meu competidor. É como se fosse um jogo de futebol. Eu tenho amigos jogando futebol, são parceiros, até jogam no mesmo clube, mas hoje só jogam em camisas diferentes. E eu tenho que ganhar aquele jogo. Primeiro, é competência, é meu sustento, é a minha experiência profissional, é o meu know-how profissional, é o meu status profissional, tudo, né? Então, é o que eu sempre digo. No caso, voltando para a Mara, no caso dela, eu sempre digo, o que eu mais digo para a Mara é o seguinte, Mara, não existe nesse mercado nada que não esteja maturado. Não existe. Porque começa fácil, é rápido, acaba rápido. Tem que ter maturação, tem que ter tempo. Então, o segredo do sucesso é a paciência. A paciência é o segredo do sucesso. Isso eu posso dizer de boca cheia. Às vezes a Mara, pô, João, por que você fez isso? Calma, tem tempo. Ela fica, não, porque você... Calma. Eu tô falando pra você que vai chegar a hora certa. Por exemplo, e acontece umas coisas interessantes eu e a Mara, que a Mara fala pra mim, eu falo, calma, isso vai acontecer. Mara, eu não sei se é uma coisa divina, mas a coisa vem na hora certa. É verdade, o João tem muito isso. Eu falo bem, nossa, calma, não precisa botar o carro na frente do E eu boto a maior fé nele, assim. E a coisa vem. Ele me acalma. Porque a pior coisa, o pior adjetivo que você pode ter, principalmente nesse meio que a gente vive, é o chato. Aquele que tá toda hora. Por exemplo, eu odeio ser arroz de festa. A Mara, o João tem uma... Não vou, Mara, desculpa, você vai, leva o João Felipe, eu não vou. Entendeu? Porque se a gente for a todos os eventos que a gente é chamado, vai ser uma loucura, meu. Não é verdade? Então, eu acho que você, às vezes, não... É uma profissão tão delicada que você não precisa se expor tanto, porque a tua profissão já é exposta. Sim. Você já está exposto. E agora com a internet, você já está exposto. Mais ainda. Aí vai lá, para agradar a gregos e a troianos, fazer cara de paisagem. Eu não sou daquele de fazer, eu odeio fazer cara de paisagem. Olha, e é por isso que a gente ficou muito feliz de receber vocês. Eu queria ficar conversando aqui até amanhã. Acabou? Vai ter aqui. Não acredito. E eu vou falar uma coisa. Aqui sempre a gente finaliza com uma fala da Pamela. Mas hoje eu queria fazer um pouco diferente, porque eu separei um trecho de um texto que a Mara escreveu.
Ela E escreve é bem. um texto que eu acho que ela escreveu para você, João Ó. Kleber, sobre um pouco do que vocês vivem. Tá até aqui no TP, eu vou pedir para virarem para mim para eu fazer leitura para vocês do que a Mara escreveu no Instagram dela, que eu achei incrível e que tem muito a ver com muitas das coisas que a gente falou aqui hoje. Ela disse assim, olha, o tempo passa e nos descobrimos melhores. Não é sobre beleza, apesar de você estar cada dia mais lindo e charmoso. Falo sobre a beleza de descobrir a lapidação do tempo e aceitá-la generosamente, olhando para o mundo e se movimentando junto com ele. Esse é o seu momento, esse é o seu movimento. Enquanto milhares de pessoas ficam presas ao passado, você dá espaço para o presente, olhando para o futuro. Amo você, acredito em você, te aplaudo, te enxergo nos mínimos detalhes. E eles falam tanto sobre talento, vontade, reinvenção, empatia, criatividade, carisma e honestidade. Eu separei esse trecho antes dessa conversa e muitas das palavras que surgiram aqui estão nesse texto que mostra toda a veracidade e como vocês se abriram para conversar com a gente hoje. E eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi tão Obrigado, maravilhoso. Muito obrigado mesmo. E a Mara, eu volto a dizer, eu sou suspeito para falar. Como ser humano, impecável. Como mãe, sem dúvida. E como profissional, uma dedicação e de uma competência, né? Muito, muito. Eu sou suspeito, volto a dizer, mas eu tenho muito orgulho dessa mulher. Lindo. Olha, Te eu amo. quero agradecer e dizer que eu fiquei muito tocada com a tua fala em relação à tua mãe e com esse texto da Mara, que eu acho que reitera a minha observação em relação a você e convido você, João, a pensar sobre o que a gente falou aqui e como você está alinhado com as mensagens subliminares da vida, em que você teve na tua história uma mãe que te via. Isso tem um valor e tem um alcance tão grande, porque o fato dela ser justa é imenso, é dela e transpirou em você. Mas o privilégio dela ter te visto, te validado, te enxergado, te abriu um horizonte gigante, não só para você ser quem você é, mas para você poder enxergar a Mara, que é uma mulher que te enxerga na mesma proporção, que te vê, que nesse texto conta como te admira e como reconhece a reciprocidade desse sentimento. E achei tão lindo, eu não imaginava tanto a proporcionalidade da conexão afetiva de vocês. Vocês são privilegiados mesmo por terem a oportunidade de terem se encontrado na vida. E aproveitando que vocês falaram várias vezes, a vida é pontual nas entregas. E vocês se encontraram na maturidade, onde houve a possibilidade de se perceberem. Porque a maturidade tem dessas. Ela dá o direito da gente conseguir enxergar o que antes talvez a gente não veria. Então, É verdade. estamos muito agradecidos de podermos viver essa conversa maravilhosa, de aprender com vocês, de fazer com que as pessoas possam acreditar no amor, porque acho que vocês trazem o amor de uma forma tão madura, gostosa, saudável, equilibrada, respeitando individualidade, cumplicidade, reciprocidade e o que eu achei de mais lindo, admiração, respeito, tesão. Vocês trazem, não falamos em nenhum momento literalmente da sexualidade, mas ela está em vocês o tempo inteiro, porque sexualidade é muito mais do que a maioria acha, porque ela vem desde a admiração, que é o combustível necessário, a química, que é nítida que existe em vocês. Obrigada. Obrigado a você, Pam. Obrigado. Ai, amei tanto, tanto, tanto. Que momento lindo esse. E o Pode Mais está na segunda temporada, Mara. Pode Mais a segunda temporada, esse acolhimento ao amadurecimento. Vocês já chegaram aos 40? Ainda não, né? Ué? Você já chegou? Menina, 43 aqui, presente. Jura? Ainda não, né? Já cheguei, já passei, já... Não acredito nisso. Então, assim, é um acolhimento para os 40 mais, que é um público tão qualificado e a gente precisa tanto de troca, tem tanta coisa para a gente falar, né, sobre amor, comportamento, beleza, saúde, longevidade, cuidados, autoestima, enfim. Então, é um espaço de acolhimento, eu quero vocês duas lá. Eu já estou, presença garantida, é só marcar.
Queria também avisar para todos vocês que esse episódio especial de Dia dos Namorados, a estreia da nossa 8ª temporada, o nosso coração peludo agora aqui no estúdio, lindo, com esse cenário, com esse coração, Pamela, que a gente sonhou a cada dia e preparou junto com a Clepme esse conteúdo que, claro, terá aí episódios inéditos semanais, então todas as quintas-feiras. Hoje é segunda-feira, Dia dos Namorados. Na quinta já tem episódio novo para vocês no nosso canal no YouTube, youtube.com/coraçãopeludo. E toda quinta-feira às 8 da noite, conteúdos novos nessa 8ª temporada. Eu e Pamela Magalhães, minha amiga. E quero deixar um recado especial, aproveitando a presença do casal aqui, que Dia dos Namorados é uma oportunidade não só para a gente amar muito se estivermos acompanhados, mas também nos amarmos principalmente. Porque antes de qualquer amor, tem a gente com a gente mesmo. Então ame quem você quiser, puder e se permitir, mas nunca deixe de se amar em primeiro lugar. Porque nenhum amor será o bastante se você não se amar o suficiente. Um beijo grande para você. Beijo. Beijo.